Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas do canal LV Investimentos e hoje chegou o grande dia de eu abrir minha carteira para vocês e mostrar quais ações que eu estou comprando, como está minha carteira e já vou adiantando para vocês que eu comecei essa carteira tem 7 meses e estou muito feliz com a rentabilidade, com as ações que eu tenho hoje em dia. Mas antes de entrar nessa ação, vamos falar um pouco sobre a estratégia que eu mais gosto, que eu estou utilizando para essa carteira, que é a estratégia previdenciária com 100% em foco de ações de dividendos. Então, eu separei alguns pontos para vocês. O primeiro deles é prepare-se para o futuro com tranquilidade. Porque quando você vai fazendo os seus aportes hoje, você está deixando de viver o presente para viver o futuro. Só que você vai viver o futuro com uma probabilidade de ter maior ganhos por conta da rentabilidade. O outro ponto que eu coloquei foi sobre renda passiva para o amanhã, que vai muito em decorrência com o que eu falei nesse primeiro ponto, que é você investir o dinheiro agora para no futuro você e sua família poder viver dele. O terceiro ponto que eu botei é o investimento no longo prazo, porque assim como a maioria dos filósofos, dos grandes investidores falam, que o investimento você tem que pensar no longo prazo, e eu acredito muito nisso. A próxima é a proteção contra a inflação, porque quando você está investindo, principalmente em bons ativos, você indiretamente você está fazendo essa proteção contra a inflação. A parte de colher os frutos da estabilidade. Por quê? Porque quando você está investindo em ações de dividendos, você não ganha com a rentabilidade das ações. Você até ganha, mas você não. No meu caso, por exemplo, eu não gosto muito de vender ação, a não ser que ela perca seus princípios. Então, colher esses frutos é por parte dos dividendos, que para mim é uma forma essencial da gente fazer hoje em dia, que eu acho muito importante para mim e por isso eu utilizo essa estratégia. A parte tem uma aposentadoria sustentável, porque se você investir, não importa qual for o valor, você pode investir 100, 200, 300 ou até 10 mil reais mensais. Se você tiver constância nesses aportes, você no futuro provavelmente você vai ter um futuro muito melhor por conta dos seus rendimentos e por conta da bola de neve que vai criando dos dividendos. A parte do reinvestindo para crescer é exatamente essa parte de bola de neve. Quanto mais você vai investindo, mais as ações vão crescendo e a quantidade de número de ações vai crescendo também. E o que é muito importante eu falar é que os dividendos são em cima de quantidade de ações que você tem. Então, cada vez que você reinveste, na próxima vez você vai ganhar mais. Então, isso é muito importante. A parte de um plano para a liberdade financeira. Você ter uma estratégia, independente de qual você tenha, é muito importante, porque quando você tem uma estratégia, você querendo ou não, você segue ela. Porque se não for para seguir, é melhor não ter nenhuma estratégia, é melhor nem investir. Construir uma base para um futuro próspero. É muito do que eu falei também, porque quando você está investindo no hoje, você querendo ou não, você está abdicando de agora para no futuro você gerar esses ganhos. E a parte de segurança e rentabilidade, porque muitas pessoas falam que investir na bolsa é inseguro, que é melhor deixar o dinheiro em renda fixa, ou até mesmo, é um absurdo falar isso, mas o pessoal prefere poupança muitas vezes, que poupança não é investimento, galera. E então, mas só que o que eu realmente acredito é que você ter segurança é você estar em boas ações. Porque as boas ações vão ganhar de todo tipo quanto é renda fixa no longo prazo. Então, você ter segurança, você ser medroso para investir, é você ter boas ações na sua carteira. E a parte da rentabilidade, porque além de receber os dividendos, as boas ações se valorizam com o passar do tempo. Galera, e é isso que eu queria separar para vocês, falando sobre a minha estratégia. Agora vamos para a parte principal do vídeo, que é a parte onde eu mostro minha carteira para vocês. Mas antes de mostrar minha carteira, siga meu canal aqui no YouTube, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque eles não vão se arrepender. Também me siga nas redes sociais, eu estou tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok, tanto no Kawaii. Então segue lá, lv.investimentos em todas as redes sociais. Agora vamos para o que interessa. Pessoal, esqueci de falar, antes de entrar na minha carteira, nada que eu vou mostrar aqui é recomendação de investimentos. Isso é o que eu acredito, essa é minha carteira. Você usa esse vídeo como um estudo para você ver, estuda as ações que eu vou mostrar, ver se faz sentido para você, porque aí, a partir disso, você cria sua carteira. Então, pessoal, vamos aqui para a parte que realmente interessa, que está todo mundo querendo saber. Essa é a minha carteira hoje em dia. Eu já invisto na bolsa desde 2019, só que eu tive que tirar
um pouco dos meus investimentos nos últimos anos e voltei fortemente nesse ano, desde fevereiro de 2023. E eu tenho uma meta, pessoal, que eu coloquei nesse ano, que é em todos os meses, desde fevereiro, eu investi no mínimo R$ 3.500. E eu estou conseguindo cumprir essa meta, estou muito feliz com isso. E vou conseguir até o final de 2023 e para 2024 vou aumentar essa meta, com certeza. Agora falando um pouco sobre a minha carteira. Eu apliquei em 7 meses quase R$ 29.000, vocês podem ver aqui que é 28.693. E de saldo bruto, que é o tempo que minhas ações já valorizaram, está quase R$ 32.000. Então, a rentabilidade que está mostrando aqui, de 10%, ela é um pouco maior, porque eu acho que a rentabilidade ponderada é a rentabilidade que a gente realmente tem que seguir, que é a rentabilidade ponderada pelo tempo, que é um método, pessoal, que ele tira o aporte no tempo, então fica muito mais leal, pode-se dizer assim, esse 15,67%, que para mim é muito bom esse número de elevação, porque meu foco realmente é os dividendos. É pagar um preço bom nas ações, eu respeito muito o preço teto, e também é, a parte da rentabilidade é mais como um bônus. Isso que eu gosto muito das ações de dividendos, pessoal. Tipo assim, se fosse pegar somente a parte de dividendos, poderia muito bem pegar os fundos imobiliários. Mas, como eu sou um cara jovem, eu tenho 25 anos, eu ainda vou investir muito, eu acho que hoje os fundos imobiliários ainda não entrariam na minha carteira. Eu prefiro o potencial das ações de dividendos, porque além de distribuir não só os dividendos, como os juros sobre capital próprio, as ações têm um grande potencial de valorização. Como vocês podem ver, em apenas 7 meses de carteira, eu já tenho uma rentabilidade real de 10,4% e uma ponderada de 15,67%, que é bom demais. Agora, abrindo os ativos para vocês. Pessoal, hoje minha carteira tem esses 7 ativos, que tem 3 bancos, que é o Bradesco, o Banco ABC e a parte Itaúsa, que eu considero como um banco, porque ela é uma hold que tem quase 90% de ações do Itaú, então ela para mim é como se fosse um banco na carteira. Eu tenho 2 elétricas de transmissão, que é a Taesa, que todo mundo conhece, que é, pô... Inclusive, pessoal, eu fiz um aporte hoje, vou mostrar para vocês. Aí eu tenho a Taesa e a Lupar, que a Taesa é mais para os dividendos de hoje, e também acredito muito na empresa no futuro. E principalmente a Lupar, pessoal, é uma ação que eu comprei visando os dividendos no futuro, que eu acredito muito nessa empresa. A empresa tem a grande maioria da sua parte em transmissão, mas também tem geração, e eu gosto muito desse tipo de empresa. Sanepar também, que é a empresa de saneamento do Paraná, que eu gosto muito, mesmo sendo estatal, que eu não gosto tanto assim, mas as estatais estão com tudo, né? Vocês vão ver o Banco do Brasil aí crescendo pra caramba, a Sanepar indo muito bem também. Então eu acho muito importante a gente ter essa exposição ao setor de saneamento, porque é um setor muito perene e eu acredito muito nesse setor. E também a BB Seguridade, que também a parte de seguros é aquele negócio que, pô, é o melhor negócio do mundo. Você paga para você torcer para não usar. Então, quem é dono disso é maravilhoso, né, pessoal? Tem que ter uma ação de seguros e eu escolhi a BB Seguridade porque eu acredito muito também que eu queria ter um pouco de exposição na parte do Banco do Brasil, já tinha 3 bancos, eu achei que a BB Seguridade encaixaria bem nas minhas ações. Algo que eu acho interessante mostrar para vocês aqui também, pessoal, é essa parte esse site, para quem não conhece, o Investidor 10. Aqui que eu cadastrei minha carteira, que eu acho um bom site para você ter esse controle. Aqui vocês podem ver que tem a parte de quantidade, que é a quantidade de ações que eu tenho, que esse, pessoal, é o principal. É você focar na quantidade de ações, porque são o número de quantidade de ações que você gera os seus dividendos. O preço médio, que é o preço que é o preço médio que eu paguei por essas ações. Podem ver aqui, por exemplo, o Bradesco, que é a minha maior posição financeira, que tem mais de R$ 7.000, eu paguei o preço médio de 12,38. Só que o preço hoje está quase R$ 15, então teve uma valorização muito boa de 20% nesse período que eu tenho as ações. Aqui, pessoal, é uma mecânica bem legal, só que eu não utilizo hoje em dia, é a parte da nota, que você pega a parte da nota e a parte do ideal da carteira, que eles fazem uma multiplicação, fazem uma conta para você ver se você deve comprar ou não. Eu não gosto muito disso, pessoal. Eu prefiro mais comprar as ações já abaixo do meu preço teto. Não importa muito se tiver uma concentração um pouco maior de uma ação. Se tiver um pouco de concentração, no meu caso, vai ser ou porque ela valorizou muito ou porque ela está muito barata. Então eu vou continuar comprando. Não importa se meu preço médio está aumentando. Uma coisa importante para se falar é que você não tem que olhar para o seu preço médio. Se a ação está com um preço maior que o seu preço médio, mas está abaixo do seu preço teto, pessoal, comprem, porque vale muito a pena. Então, eu não sigo muito essa parte de ideal e de comprar. O que eu mais olho é a parte de nota
e a parte de porcentagem de carteira para não ter uma concentração tão grande. E uma coisa que eu gosto muito, eu até não sei porque que não está aqui, é olhar o dividend yield e principalmente, pessoal, o yield on cost. O yield on cost, que é o principal indicador. Por exemplo, na parte do Bradesco aqui, a minha maior posição, eu tenho um dividend yield do Bradesco de 6,33% nos últimos 12 meses. Porém, como eu paguei muito abaixo do que está o preço dele hoje em dia, eu recebo como se fosse 7,4% pelo preço que eu paguei. Então, o que realmente faz o importante é o yield on cost. Como eu disse no meu vídeo anterior, que o pessoal fica olhando muito vidrado no dividend yield e esquece pelo preço que você paga e acaba pagando muito caro pela ação. Você tem que focar no yield on cost. Agora que eu já mostrei um pouco para vocês da minha carteira, vamos mostrar a parte de proventos. Aqui que é a parte principal. Eu não tenho tantos dados assim porque eu comecei em fevereiro. Então, vocês vão acompanhar nesse canal, eu pretendo aportar. Toda vez que eu aportar, eu vim trazer um vídeo para vocês, mostrar o que eu estou fazendo. E aqui, quanto mais tempo de carteira, mais vai crescer. Vocês podem ver que os recebidos, por enquanto, desde fevereiro que eu comecei essa carteira, foi R$ 244. E foi nessas ações aqui. Muito de Bradesco, porque Bradesco tem aquela periodização de pagar quase todos os meses, só que são dividendos muito pequenos, mas só que realmente que eles pagam é como se fosse semestralmente, que geralmente é uma porrada no meio do ano, geralmente em junho, e no final do ano, geralmente em dezembro. Aí eu recebi alguns dividendos de Alupar também, um pouco de Itaúsa, que também tem dividendos muito baixos. Inclusive, Itaúsa é uma ação que está na minha carteira que eu viso muito pelo futuro, porque como foi dito pelo high level da empresa, eles falaram que a partir de 2025 vão voltar com dividendos um pouco mais atraentes. Então eu já vou comprando aos poucos, claro que abaixo do meu preço teto, porque eu não gosto muito de hoje. Hoje em dia, por exemplo, se eu não me engano, o Itaúsa está mais de R$ 10, então para mim já não vale a pena comprar. Mas se por acaso chegar abaixo do meu preço teto, eu volto a comprar Itaúsa. Então eu recebi 244 até agora. E aqui, pessoal, nesse site é muito bom também que dá para ver seus futuros. Aí, tá vendo que já tem provisionado para mim receber R$ 213. Quem dera se fosse 2.000, né? R$ 213 para receber. Aí tem aqui um pouco de juros sobre capital próprio de Banco ABC, um pouco mais de Itaúsa, o Bradesco, como eu falei para vocês, vai pagando de pouquinho em pouquinho, um pouco de Taesa. Mas isso é muito, pessoal. Tem muitas ações aqui, igual a gente está em agosto. Em agosto, tem muitas empresas que têm seus resultados, anúncios de resultados. E juntamente com os anúncios de resultados, muitas vão anunciar pagamento de proventos. A BB Seguridade, por exemplo, que eu tenho, é a minha segunda maior posição. Eu tenho 200 ações e não tem nenhum provento futuro aqui. Só que eu sei que ainda nesse mês ela vai fazer a audiência, vai apresentar os resultados e vai anunciar dividendos. Então, esses futuros aqui não tem como muito se seguir não. É mais pelo que você já recebeu mesmo, que é esse daqui, e você vai acompanhando, porque é interessante. O mensal é mais difícil de falar, mas quanto mais tempo sua carteira for passando, o negócio é você acompanhar trimestralmente, porque a partir dos trimestres você vai vendo uma evolução dos dividendos, que é a famosa bola de neve. Falando um pouco agora sobre a parte principal que eu gosto desse site aqui, que é a parte dos gráficos. Aqui você vê aquele gráfico que eu já mostrei para vocês, que é, por exemplo, em agosto aqui eu investi aquele que vocês já viram, que é quase R$ 29.000, está quase 32 mil. Aí mostra o ganho de capital também, que é muito interessante. Aí se você for em cada uma dessas colunas aqui, você vai ver essas informações. Aí aqui, que é a parte de rentabilidade. Eu gosto muito dessa parte, pessoal, que mostra se você está fazendo sentido ou não, e isso não leva em consideração os dividendos, que é a parte principal dessa nossa estratégia de investimento. Aí você vê aqui que a minha rentabilidade está em 10,4%, mas eu mostrei para vocês que a ponderada é quase 15%, que ela está maior que o CDI, ela está maior que a parte do IPCA. A parte do Ibovespa está praticamente igual. Eu estou ganhando um pouquinho, mas isso sem considerar a rentabilidade ponderada. A gente está perdendo somente para small caps, pessoal, porque a parte de small caps está crescendo muito, porque os juros estão caindo, os small caps estão subindo, mas vocês podem ver aqui, se a gente considerar a parte de rentabilidade ponderada, a gente mesmo assim está ganhando até do índice small caps, que é o índice mais difícil de ganhar quando a bolsa vai indo bem. Aí tem a parte do SPX também, a parte do IDIV, que é o índice que eu acho muito relevante, porque é o índice das ações com dividendos, e a parte do IVVB11, que são ações do exterior. Ações do exterior não, são ações dos Estados Unidos. Vocês podem ver que a gente na rentabilidade está ganhando de todo mundo. A parte do consolidado. Eu estou 100% em ações, como eu mostrei para vocês.
esses meus 31 mil reais estão 100% em ações de dividendos, que são aquelas que eu mostrei. E uma parte muito importante de ressaltar para vocês é que isso não está considerando a minha reserva de emergência. Muitas pessoas colocam a reserva de emergência juntamente com os gráficos, aí mostram que tem mais do que elas realmente têm, porque eu realmente uso a reserva de emergência para nada. A minha reserva de emergência tá parada num CDB de um bancão. Eu falo para vocês, lá tem 10 mil reais e eu não mexo lá para nada. Tá rendendo 100% do CDI, a rentabilidade está lá, eu não tiro nada. Lá eu não mexo, por isso que eu não boto elas aqui. Ah, mas quanto que é seu patrimônio? Se for considerar a reserva de emergência, é um pouco mais de 42 mil reais, porque lá tem 10 mil e alguma coisa, e aqui tem quase 32 mil. Então é por volta de 42 mil reais. Só que, como eu estou dizendo para vocês, eu só levo em consideração os rendimentos, os dividendos dessa carteira. Reserva de emergência fica lá. A parte de posição atual dos ativos são aquelas ações. Aqui eu acho legal que eu mostro o gráfico para ver se tem muita concentração em algum ativo ou não. Vocês podem ver aqui que Bradesco eu tenho 22%, a parte de BB Seguridade eu tenho quase 20%, Taesa 16%, Sanepar 13% e assim por diante. Itaúsa, que foi o exemplo que eu dei um pouco anteriormente, tem 6% só porque eu vi uma oportunidade, foi uma época que a Itaúsa caiu muito, eu comprei ela por menos de 8,50, hoje em dia está mais de 10, então só se ela voltar mesmo para esses preços para eu voltar a comprar. Aqui, exposição, eu estou 100% nacional, eu acho que o Brasil está um momento muito bom para vocês investir. A taxa de juros vai começar a cair a partir daqui da frente. Eu acho que está num momento muito bom para a gente investir, pessoal. A parte de ações, eu curto muito esses dois setores, que é a parte do financeiro e de utilidade pública. Vocês podem ver pelas ações. E aqui é uma parte que eu acho muito interessante, que é a posição atual das ações por segmento. Vocês podem ver que eu tenho um pouco de água e saneamento, que é a Sanepar, eu tenho seguradoras, que é a BB Seguridade, a parte de bancos, que é a parte que eu mais tenho, que é quase 42% da minha carteira, que são equivalente a 13 mil reais, e a parte de energia elétrica, que é um pouco mais de 25%, que eu também eu acho que talvez seja o melhor setor da bolsa, a parte de energia elétrica, principalmente na parte de transmissoras. E a posição atual de ações, que é aqui que eu já mostrei para vocês. Para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês umas outras partes desse site, que tem a parte de lançamentos, que mostra exatamente, você vai cadastrando aqui, você pode linkar também com a B3 para ter os lançamentos automaticamente. Eu não gosto muito, eu prefiro eu vir aqui comprar a ação, vir aqui e cadastrar ela. A parte de análise é só para membro, então eu não tenho. Mas a parte de metas é muito interessante. Vamos botar uma meta aqui junto com vocês para vocês verem. Meta de patrimônio. Vamos meta de patrimônio. O aporte mensal meu, como eu falei, é no mínimo R$ 3.500. Valorização, eu vou botar 10% tá justo. E valor final da meta, 100 mil, que é a meta que eu estou percorrendo. Estou já em 31 mil, quase 32, eu vou atrás desses 100 mil. Vamos ver como é que fica. Aí, pessoal, aqui está o base estimado, dia fevereiro de 2025, que eu bato os 100 mil reais. Só que eu vou bater antes disso, porque eu acredito muito nas empresas que eu estou. Elas estão indo muito bem. A tendência da bolsa é só crescer nesse momento de queda de taxa de juros. Então, você que ficou até aí, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Eu vou postar vídeos o máximo que eu conseguir, tentar diariamente. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Mais para frente, eu vou lançar vídeo dos meus preços teto, mostrar as ações que eu acompanho, que é um vídeo muito interessante que você pode não copiar, mas você pode se basear. Eu vou mostrar como que eu calculo esse preço teto das ações. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Tamo junto.